O segundo passo está no versículo 2, que o apóstolo Paulo declara o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É muito claro já isso. Eu lembro que quando eu era mais novo, a minha preocupação, gente, era andar na rua e não olhar muito para uma banca de jornal. Por quê? Porque é comum você ver ali pôsteres, revistas de mulheres seminuas ou até nuas mesmo, né? E aí, nós como cristãos temos que andar vigilantes. A preocupação só é. Hoje em dia, como eu tenho um trabalho pela internet, eu mexo muito imenso essas coisas assim, gente. E uma coisa que é bom ficar claro pra gente: Satanás, ele não pode nos forçar a pecar, mas ele investe muito pesado para que algumas coisas entrem aqui, ó, no nosso coração. E sentar no coração, meu amigo, é joelho no chão e clamar ao Senhor na certa, não é verdade? Então, o mundo está dessa forma, ele quer colocar no nosso coração essas coisas. Para exemplificar isso, eu queria contar para vocês a minha história. Geralmente, um testemunho eu daria, se fosse outra ocasião, sobre como eu conheci Jesus. Mas, na verdade, não é só sobre isso, gente. Eu conheci Jesus, sim, numa igreja evangélica. Tá? E conheci também nessa igreja, eu conheci um pouco da decepção, da dor, porque era novo, adolescente ainda, não tinha experimentado o mundo para conhecer essas coisas do mundo, porque também tem isso no mundo. Só que eu fui conhecer na igreja. E por conta disso, por ser um adolescente e sem estrutura, eu acabei indo para o mundo, eu conheci as drogas e mais algumas coisas que na minha intenção é focar nisso agora, porque hoje eu já estou liberto, graças a Deus, na verdade. E uma coisa que me chamou muita atenção foi porque logo depois dessas decepções que eu tive, eu voltei para Jesus, como eu disse, eu fui liberto de todas aquelas coisas, e eu comecei a participar de alguns movimentos que tinham nessas igrejas. Eu já fui pentecostal, neopentecostal, já fui batista, participei de movimentos como Célula, G12, Embriaguez no Espírito, Unção do Riso, e tem uma lista enorme. Quem conhece entende do que eu estou falando. Eu não quero dizer aqui, irmãos, que as igrejas evangélicas são um caminho de perdição. Não estou dizendo isso, não é a pregação de hoje e nem a minha intenção. Porém, existem líderes em qualquer igreja que estão conduzindo as ovelhas ao matadouro, a morte eterna, não a morte para a vida eterna. Isso aí, eles têm que ficar muito atentos em relação a isso. Imagine só, pleno centro de Niterói. Vocês conhecem o centro de Niterói? Ali perto do Plaza ali? Isso, então. Vocês imaginam o seguinte: 00:30, por aí assim, um camarada com um violão na mão, correndo aquela praça toda assim: glória a Deus! Glória a Deus! Uhul! E gritando assim descontroladamente. A minha sorte, essa pessoa era eu, tá, gente? A minha sorte é porque naquela hora ali só tem gente bêbada, né, drogada, então eles curtiram o negócio lá e acharam até legal, então eu passei despercebido. Mas sabe uma coisa, irmão? Essa mesma ousadia eu tenho até hoje. E se precisasse fazer isso, por amor a Deus e pela obra, eu faria. Eu fiz uma vez, talvez não é necessário fazê-lo, né? Deus não é surdo, na verdade. Mas só que se fosse, eu faria de novo. Deus deixou isso em mim, essa ousadia. Nós temos que ter essa ousadia. Mas o que acontece, irmãos? Eu sempre tive posições também consideradas nessas igrejas também. Fui líder de alguns departamentos, pregava algumas vezes também. Cheguei a ser líder de intercessão dos jovens, dos adolescentes. Só que eu nunca me sentia completo. E porque aonde eu estava, eu até dei isso com a minha esposa. Aonde eu frequentava, gente, alguma coisa que me incomodava, que eu saía dessa denominação e alguma coisa acontecia. A igreja acabava, fechava as portas, tinha um adultério, tinha não sei o que, tinha não sei o que lá. Era impressionante.
Até que um dia eu estava em casa na televisão e parei no canal, um canal cristão. Aí fiquei para aquele canal assim, né, com um monte de programa interessante, né, muita Bíblia, muita oração, palavra. E eu falei para você, amor, esse canal aqui é bom, né, vamos assistir ele, né. E a gente foi assistindo, eu acho que lá no terceiro dia eu fui descobrir que era TV Novo Tempo. Eu vou ser sincero com vocês, se no primeiro dia eu tivesse ouvido falar que pertencia à igreja adventista, eu na mesma hora eu teria desligado, porque eu cresci ouvindo que a igreja adventista era uma seita. E bem é uma seita, a seita do Espírito Santo, a vida inteira, a seita do sábado, não é verdade? Então, quando eu vi o pastor Luiz Gonçalves pregando sobre a grande meretriz e as filhas, né? Ele leu uma passagem que diz assim: sai dela, povo meu. E quando lendo quadros em uma resposta ele falou sobre o dom de línguas, estranho, que é tão estranho mesmo que nem a gente entendia o que estava falando, eu fui compreender que era o Espírito Santo e não o homem que está falando comigo. Amém. Mas, Lucas, o que está falando seu testemunho dessas coisas com a pregação de hoje? Tem muito a ver, irmãos, porque diz lá o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente.